We Delete You. Há quanto tempo eu não ouço ou falo esse nome no canal? Uma das mais atuais e mais interessantes histórias de terror criadas envolvendo videogames. Muita gente que talvez esteja vendo esse vídeo talvez não a conheça, mas eu tenho certeza que outra grande parte lembra dela. We Delete You foi uma creepypasta criada em 2017, ou seja, uma das creepypastas de videogames mais jovens, por assim dizer, criada pelo usuário Aceipai, atualmente conhecido como Nuclear Blue. Mas ela só foi se tornar uma história popular lá para 2020 a 2021, tanto que muita gente provavelmente que está vendo esse vídeo deve ter conhecido e visto alguns vídeos dessa época, contando sobre essa história. Apesar de ela ainda ser conhecida, We Delete You foi mais ou menos esquecida ao longo dos anos, mas continua sendo uma das mais interessantes e, devo dizer, criativas histórias de creepypastas que eu conheci. We Delete You é com certeza uma dessas várias creepypastas que surgem que tem um valor a mais e algo que se destaca em relação a esse mar cheio de histórias de terror. E talvez seja por isso que esse ano, Vibin Leaf, uma figura bastante conhecida do canal, fez um retake barra uma nova versão dela. Não porque a creepypasta original seja ruim, não, longe disso. Mas fez uma nova versão dessa história que, quando eu vi pela primeira vez, não só senti um pouco de nostalgia pela história original, como senti o mesmo medo que a história original de Aceipai traz, como esse vídeo trouxe uma nova e bastante interessante experiência. Então, por que não matar a saudade dessa história que me marcou lá em 2021 e que com certeza marcou muita gente que está assistindo esse vídeo agora, e falar não só da história original, como a sua nova versão. Antes de eu contar o retake do Leaf, acho bom eu relembrar barra contar para alguns a história original de We Delete You. Mas, diferente do meu vídeo do Herobrine, eu vou resumir muito a história original, porque ela é bem grande, e o vídeo do Leaf também é, então eu só vou falar os pontos importantes da história para vocês entenderem. We Delete You conta sobre Kyle, um garoto ainda bem novo que em 2006 ganharia o seu Nintendo Wii, que, para quem talvez não se lembre, foi aquele videogame da Nintendo com controles de movimento. E nele seriam criados uma coisa bem importante, os Mis, que são basicamente os seus personagens que você cria da sua maneira dentro do jogo, que até hoje existe essa função em todos os consoles da Nintendo depois do Nintendo Wii, onde você até mesmo pode jogar com eles em alguns jogos, sendo o seu principal jogo no Nintendo Wii o Wii Sports, que vinha junto com o videogame. Porém, o Wii de Kyle tinha uma coisa meio estranha lá dentro. Já existia um Mi criado lá, de corpo preto, cabeça branca, careca e com 2 olhos bem abertos e um sorriso. E seu nome, Eteled, que é deletado ao contrário. E Kyle, quando viu aquilo, pensou que talvez fosse só um personagem que talvez alguém tenha criado, porque talvez o videogame fosse aqueles que ficavam na parte de teste da loja, e alguém criou esse Mi e os funcionários esqueceram de o deletar. Então, o Kyle tomou a pior decisão de sua vida. Ele deletou o Eteled. E após isso, Kyle percebeu que Eteled não era um simples Mi, e sim era algo vivo. Eteled, depois de ser deletado, passou a se comunicar com Kyle múltiplas vezes, pedindo, implorando e até ameaçando para que o Kyle jamais o apagasse de novo. E não importava o quanto Kyle tentasse,
Ethelred sempre arranjava um jeito de voltar, e múltiplas vezes, Ethelred, mesmo não conseguindo nem tocar no Kaio, ele causava medo e constantemente ameaçava o próprio, o assustando e corrompendo seu videogame como vingança por ele ter o deletado. O que fez o Kaio desistir completamente daquele videogame por volta de uns 7 anos. Kaio apenas não conseguia mais jogar aquele videogame, depois de cada trauma e sabendo que Ethelred estaria lá dentro. Então, só depois de já ter se tornado um adolescente, que Kaio, com curiosidade de revisar, ele instala o seu antigo Wii, que ainda estava funcionando, e lá estava ele, Ethelred. Mas dessa vez foi diferente. Ethelred pediu que Kaio o apagasse, pois ele tinha algo muito importante para o mostrar. E assim que Kaio faz isso, na tela do seu videogame, ele vê uma sala que lembrava um corredor de hospital. E nele haviam múltiplas camas, todas com diferentes Mis, ligados a aparelhos de batidas de coração, onde a maioria das máquinas mostrava que o coração deles haviam parado. E o próprio Ethelred diz a Kaio: toda vez que o Mi ele é deletado, ele vai para esse lugar. Um lugar onde eles ainda podem ter um último momento vivos. Mas sempre eles vão morrer, sofrendo nessas camas de hospital. Sendo eu, o único que mesmo sendo deletado, ainda pode voltar. Mas eu infelizmente não posso fazer a dor deles parar. E é isso que se destaca em We Delete You, em relação a outras histórias de creepypastas. We Delete You não se trata exatamente de um jogo amaldiçoado e uma entidade maligna que persegue o jogador. Ethelred não tinha esse objetivo. Ele apenas era daquele jeito agressivo e meio assustador com Kaio porque ele estava desesperado em alertar o Kaio o perigo de ele deletar um personagem Mi. Não só mostrando o risco que isso causa, como mostrando o que o Kaio e outros jogadores estavam fazendo sem ao menos perceberem. Ethelred não é exatamente um vilão. Ele só quer proteger outros Mis com o poder que ele tem de não ser apagado. Ele só queria mostrar ao Kaio a verdade. Afinal, ninguém nunca pensa o que acontece quando deletamos nossos personagens. Sim, eles são só personagens fictícios que não possuem sentimentos. Mas, e se não fosse assim? E se nós, sem sabermos, por um simples ato de apagarmos um personagem, estamos causando a ele dor, ou até pior, a sua morte? Eu disse que We Delete You tinha algo que se destacava em relação às outras? Bem, com isso explicado, podemos falar logo o foco principal do vídeo. O vídeo do Leaf, apesar de bastante similar, tem muitas diferenças da história original de Ice Pie. Ele começa com o próprio Kaio, o protagonista da história original, comemorando que estava fazendo aniversário e que tinha ganhado um presente de seu pai, o que ele dizia ser o melhor presente que ele poderia pedir, o Nintendo Wii. E Kaio decidiu gravar alguns vídeos típicos que toda criança faz gravando a tela do seu videogame. E acho que vocês já imaginam quem é que estava nesse videogame do Kaio.
Como na história original, Kyle deletou o Eteled e foi fazer o seu Mi. Mas quando ele voltou, lá estava ele, Eteled de novo. Mesmo sendo apagado, Eteled arranjou um jeito de voltar. E quando Kyle tenta o apagar de novo, o Mi gostaria de falar agora. Modo de desenvolvedor. É meio difícil de ler o que exatamente é dito pelo Eteled nas duas cenas anteriores, mas se vocês prestarem atenção, ele diz: Who you think I am? Quem você pensa que eu sou? A segunda frase já é um pouco mais difícil de dizer o que exatamente ele diz, mas é provável que seja You don't know me, ou você não me conhece. E Eteled volta a se comunicar. Nisso, voltamos ao Kyle falando conosco, que explica sobre ter tentado falar com seu pai sobre isso, que apenas disse que levaria o videogame ao concerto, o que depois de 10 dias o pai de Kyle não fez. Então, ele, junto do seu amigo Nathan, resolveram os dois juntos verem aquele Wii mais uma vez. E bem, vejam por vocês mesmos. Sendo nesse momento que foi o pontapé final para o Kyle desistir do Nintendo Wii e abandonar os seus vídeos. Ou pelo menos, era isso que o Kyle pensava. Eteled estava agora no controle do canal e dos vídeos do Kyle. Ele foi o cara que basicamente juntou os dois vídeos que o Kyle fez o gravando em um só, já que esses dois vídeos de suas duas aparições foram gravados em dias diferentes. E agora, o Eteled tinha mais um vídeo que ele queria nos mostrar, se passando 3 anos após os dois vídeos originais. Kyle, já bem mais velho e que havia encontrado seu antigo Wii e nem ao menos se lembrava mais do Eteled e essas coisas. Então,
Como na história original, Kyle reinstala o seu videogame e dessa vez Ethelred estava disposto a falar com ele. Assim, o videogame acaba dando um glitch tão severo que chega a ser impossível do Kyle jogar ele de novo. Mas o Kyle explica que perdoa o Ethelred pelo que ele fez e está disposto a levar o videogame no concerto para falar com ele de novo. Bem, tem algumas coisas importantes que eu devo explicar e deixar de maneira bem clara a alguns de vocês. Bem, é óbvio que as motivações de Ethelred são bem diferentes da história original. Aqui não existe a sala de hospital e aparentemente o foco da história do Leaf não é nos fazer questionar sobre se devemos ou não excluir um personagem. E sim, o foco desse vídeo é o medo. O medo da morte. Ethelred claramente teme o que pode acontecer com ele se ele for apagado. Quase como uma criança que acabou de descobrir que o ser humano pode acabar morrendo. Ele tá com medo de saber o que acontecerá com ele caso ele seja deletado. Um medo que todo mundo tem ou vai ter. Pois o que pode acontecer conosco quando dermos nosso último suspiro? A gente não sabe. Assim como Ethelred não sabe. Então, ele não pode deixar que o Kyle o apague, por conta disso, do seu medo. E além disso, tem um pequeno detalhe que talvez alguns não tenham reparado, mas que é bem importante. Vocês perceberam aquela silhueta bem grande perto do Ethelred que apareceu bem próximo do final do vídeo? Então, ele não é só uma simples sombra, e sim, ele é um personagem chamado Corrupted Me, ou também conhecido como Austin. E quem é ele? Ele é o principal antagonista da história de We The Let You, porque We The Let You não é só uma simples creepypasta, e sim, é uma longa história de mais de 2 horas. E é a partir de onde a creepypasta original que eu contei termina e o resto da história continua que o Corrupted Me começa a aparecer. E por isso que eu não citei ele no começo do vídeo. Essa aparição do Corrupted Me nada mais foi do que uma pista que o Leaf deixou para um futuro novo episódio desse retake. Porque sim, o Leaf confirmou que vai ter ou um novo capítulo ou talvez até mais capítulos desse retake. E a aparição do Corrupted Me indica que esse novo episódio vai ser uma adaptação do resto da história de We The Let You. Com provavelmente dessa vez o Corrupted
sendo o vilão. Não tem como dizer se o Cope-Ted nessa versão vai ser tão similar ou não à sua original, visto que só vimos ele em um único frame. Então, eu não vou falar sobre a sua versão original nesse vídeo por não achar tão necessário e porque também a história dele é bem grande. O que nos resta é esperar um próximo episódio do Leaf para vermos como ele vai adaptar essa parte da história. O que eu sinceramente estou bem ansioso. Por quê? Apesar de eu gostar da história completa de We The Let You, eu devo concordar que, depois dos acontecimentos da creepypasta original, ela desanda de um jeito bem ruim. O terror da creepypasta original se perde e a história se torna bem mediana para ruim. Por isso, eu não a recomendo tanto para quem gosta do terror e da mensagem da primeira creepypasta. Mesmo eu sinceramente gostando, eu não acho que muita gente vai gostar do resto da história de We The Let You. E eu espero que o Leaf conserte isso na próxima parte e faça do Cope-Ted um vilão digno de se temer. E talvez dê mais explicações a respeito do Eteled. Afinal, We The Let You, apesar de ter uma creepypasta muito boa no começo, mas que acaba desandando e ficando uma história bem mediana para ruim, tem muito potencial. Sempre vi potencial e gostei da história de We The Let You. E sei que o Leaf está fazendo uma nova e melhorada versão dela, que com certeza eu, como fã de We The Let You, estarei feliz em ver mais dessa nova história e falar dela no canal. Obrigado por terem assistido. Eu sou o Deislandman e tenham uma boa noite. Até mais. Ah tá. Não, pera, não! E é por isso que você não deve comprar um Nintendo Wii por 300 conto.